Dessa vez o comunista Gustavo Machado vai defender, né, que a verdadeira liberdade ela está no comunismo. Como ele vai defender esse ponto na frente aí de 29 conservadores? Vamos ver como é que esse pessoal se sai. Nos outros temas a galera tá tendo um pouco de dificuldade de debater com ele. Vamos ver se dessa vez alguém coloca o Gustavo numa saia justa aí, tá? Vamos lá. Então vamos lá. A afirmação é: somente no comunismo as pessoas poderão ter uma liberdade real. Somente no comunismo, hein? Meu Deus, falou de liberdade. A galera do capitalismo vai ficar... Vamos ver. Tá valendo. Já foi. Não, pode começar? Não. Olá, Gustavo. Prazer. Olá, prazer. Marçal ou não? Não, meu nome é André. André. Eu sou o André do canal. Marçal, já tá... Não, André do TI. Beleza. Das André do TI. afirmações que você fez, essa pra mim é a mais absurda. E eu acredito que as pessoas concordem. O fato do comunismo nunca ter existido, mas existiram vários socialismos. Sim. Por exemplo, China, a União Soviética. Esse aí já foi bem, galera. Ó, ele fez o básico, tá? Ele fez o básico, basiquinho, do basiquinho, assim, basiquinho de um debate. Primeiro, ele sentou e falou que discorda. Porque, gente, vamos ser sinceros, a gente já viu quantas vezes o cara chegar e falar assim, eu concordo com você. Irmão, é debate, tem que ir lá pra arrumar treta. Beleza? Então é isso. Segundo, ele já entendeu, ele já trouxe pro Gustavo o seguinte, ó, eu não vou ficar batendo no espantalho aqui de um comunismo que nunca existiu, tá? Nunca tivemos comunismo, mas os socialismos a gente já teve, que é o caminho aí pro comunismo, né? De alguma maneira e tudo mais, então isso aí a gente vai debater. Ah, já gostei. Onde a liberdade praticamente não existir. Então, assim, das afirmações que você fez, essa pra mim foi a pior. A afirmação do projeto, eu posso citar pelo menos 3, que seriam a produção de biocombustíveis, o uso da Embrapa, os projetos que você falou... Peraí, calma. O que você tá falando agora? Não, só das afirmações. Você disse que é a mais absurda, mas eu Isso, não falo... porque as outras foram absurdas também. Aham. Ué? Embrapa. Ah, não, galera, mas aí vira bagunça aí. Porque aí não deixaram nem o cara desenvolver a ideia. Eu falo, esse tipo de debate é legal. Só que tem que ter tempo mínimo de permanência. O cara tem que ficar ali, tem que aguentar ele pelo menos 1 minutinho. Pô, não deram tempo nem pro cara respirar ali. Não, tudo bem, 1 minuto não, um pouco mais, vai, 2, 3 minutos aí, tem que deixar o cara. Né? Porque já ganha a dança da cadeira ali, né? Tá lá. A dança da mãozinha. Que no final vai dar uma rodadinha. Dança. Aí para a música. Aí vai correndo e senta na cadeira. É tipo isso. Aí chegou, sentou, ganhou a dança da cadeira. Sentou. Aí fica 30 segundos, a galera já levanta a mão pra tirar o cara. Ué, aí não deu nem tempo do cara desenvolver o raciocínio. Bora. Ó, olha lá. Ganhou, parabéns. Ué. Eduardo e vocês dois. Fechou. Prazer, André Lima, ativista político do município de Osasco, aqui em São Olá, Paulo. André. Polícia secreta, partido único, censura. Quem tenta fugir do regime é simplesmente preso ou fuzilado, como na Coreia do Norte, e preso como na Venezuela. Ah lá. Como você justifica isso se o... Então, aí, tá vendo, galera? Aí, tá vendo? Ó, tá vendo? Esse que é o problema. Tiraram um cara que sabe o que tá acontecendo, aí colocaram esse cara aí agora pra falar que a Venezuela é comunista, gente. comunismo oferece liberdade total? Então, André, veja só, após a Revolução Russa, nunca houve um momento tão democrático como ali, ok? Soviets, só pra gente fazer uma análise aqui. Soviets elegeram mais de 18 milhões de delegados, quase todos eleitos para um único mandato. Inclusive, não foram reeleitos, foram escolhidas outras pessoas depois. Um processo mais democrático que já existiu em todo o século XX, até as nossas décadas do século XXI, foram os primeiros anos da Revolução Russa. Sabe por que retrocedeu? Porque aquilo ameaçava de tal forma que o conjunto dos países capitalistas do mundo cercaram a Rússia, armaram, criaram um exército para fundar uma guerra civil, mais de 70 mil soldados japoneses,
engenheiros e recursos franceses, ingleses, de todos os lugares. O mundo inteiro termina a Primeira Guerra para poder destruir a Revolução Russa. Ok? Então, isso levou a uma destruição tão grande que favoreceu, sim, uma casta burocrática ascender e criar uma burocratização do sistema. Nós temos Olha lá, ele tá deixando o Gustavo explicar o ponto. A galera já levantou a mão. atores políticos no Brasil, como Lula, Orlando e Flávio Dino, que ainda continua sendo um ator político, mesmo juiz, defendendo o PL da censura. Mas o comunismo não oferece liberdade? Mas o que eu tenho a ver com Lula, Flávio Dino e tudo Comunismo. mais? Eu não defendo, não, nunca. Pra finalizar, eu queria dar um presente pra você. Não, o Lula é comunista? Pra você colocar na sua estante de livro. O busto do presidente Bolsonaro, pra você colocar lá e admirar quem defende a liberdade no Brasil. Agora eu vou bater palma. Parabéns, ganhou um presentinho aí, Gustavo. O Gustavo jogou esse porra. E aí, Gustavo, beleza? Beleza. Prazer, Diogo, sou advogado, criminólogo. Diogo. Gustavo, vamos bater um papo. Você falou que a Revolução Russa foi a coisa mais democrática que existiu na face da Terra, né? Sim, Vamos lá. factualmente, inclusive. Revolução de 1917 não foram feitas apenas pelos bolcheviques. Não. Existiu uma parceria entre os bolcheviques, o partido da SR, as questões dos marinheiros e diversos outros países. Diversos outros aspectos da população ali. Sim, sim. Em janeiro, salvo engano, dia 18 de janeiro de 1918, houve a votação para constituinte e os bolcheviques, porque perderam essas eleições Bolcheviques, tá, galera? Não são os maus. Os bons. democráticas, ao qual você falou que super democrática, perderam por 40% dos votos que teve o Partido Revolucionário e os bolcheviques tiveram 25%. Os bons. 25%. Na mesma madrugada, os bolcheviques eles fecharam o parlamento. Sim. Quando houve a manifestação, no dia 18 de janeiro de 1918, que era uma manifestação, inclusive, pacífica, né? Inclusive, eu tenho até a fonte de um trotskista para não existir nenhum tipo de questão. Armados com cartazes, né? Trotsky, e junto com o comando do partido, mandaram literalmente fuzilar essa manifestação pacífica. Aí eu pergunto para você... Qual manifestação, em qual lugar, em qual data? 1918, no Petrogrado, salvo engano, foi uma sexta-feira. Qual que é a fonte? Onde é que você tá? O quê? Essa manifestação pacífica que foi fuzilada. Tá aqui, ó. Eu vou te trazer uma fonte, inclusive, de um trotskista, que é bastante interessante, ó. 18. Janeiro de 1918. Que trotskista? Tony Cliff. Se você quiser, eu tenho o nome do livro. Tá, mas vamos lá. Eu vou comentar. Primeiro, os bolcheviques sempre tinham a forma muito mais democrática que se teve até a Revolução Russa, que foi os soviets. Eles sempre defenderam os soviets, onde você não tem essa democracia representativa, que alguém aparece lá de 4 em 4 anos, apertando um botão e etc. Os soviets eram delegados eleitos da ordem do dia, que participavam ativamente, não da votação abstrata, mas da gestão do conjunto da sociedade. A Assembleia Constituinte, os bolcheviques sempre foram contra, uma vez que os soviets já estavam no controle da Rússia, que era quem de fato governava a Rússia naquele momento, que a Assembleia simplesmente não tinha mais nenhum sentido de existir. Muitas pessoas acreditavam que não. Eles quiseram que eles fizessem experiência sobre o que era a diferença dos soviets, onde a posição era uma, com a participação ampla, mais 18 milhões de delegados eleitos, tá? Milhares e milhares de assembleia e a gestão direta da sociedade com a Assembleia Constituinte. Aqui é a substituição da forma política típica do capitalismo pela forma política muito mais democrática e ampla que é típica da sociedade socialista e comunista. Isso aqui é uma questão... Assim, gente, a União Soviética não era uma experiência comunista, tá? Mas eu entendo por que a galera cita ela. Também vou fazer o advogado do diabo aqui, tá? Porque é o que talvez tenha chegado mais próximo, né? Podem haver discordâncias de mim aí por aí, mas é o que talvez, né, entre ali top 3 experiências que mais chegaram perto de ser o considerado comunismo. Por isso que a galera fica batendo um pouco nisso, né? Mas é complicado, né? Essas coisas assim de... tem uma coisa para se pensar. Lá vai o Eric passar pano. Não é passar pano. É o seguinte, ó. A noção que a gente tem de liberdade, de política, muitas vezes as pessoas de outros lugares do mundo não têm. Tem
influência cultural forte na política. Muito forte na política, sabe? Assim, como as pessoas veem, né? O Brasil tem um caminho muito claro de política, né? Então, de 2 em 2 anos, aí, assim, as eleições municipais em cidade grande, muito grande, elas se parecem com as eleições nacionais mesmo, né? São badaladas, a gente viu aí São Paulo no retrasado, né? Todo Pablo Marçal e Datena e afins. É, mas, basicamente, assim, como a maior parte das cidades, né, em quantidade, elas são médias, pequenas e médias, né? Então, acontece é ano político municipal. Então, a gente vai, vota ali naquele conjunto defendendo ali um pouco dos seus interesses, como você conhece ali os candidatos, cidade pequena, blá, blá, blá. Tá, beleza. Pequena e média, né? E aí passa 2 anos, eleição política presidencial, né? Governadores, deputados, senadores, blá blá blá, enfim. Tá, beleza. O Brasil, a política no Brasil, ela é meio uma montanha-russa, sabe? Então, a gente esquece de tudo isso, aí volta a falar disso de 2 em 2 anos, depois volta de novo, e assim vai. Então, é uma montanha-russa, né? Esse ano a gente sabe que é um outro ano daqueles para política, né? Ainda estamos muito polarizados, mas enfim, eu não vou nem entrar nesse ponto. Por que eu tô falando sobre isso? Porque é muito interessante a gente ver ele falando dos soviets, porque os soviets era uma coisa meio... não que eu defendo trazer isso pro Brasil, nem nada disso, que eu acho que não se dá Ctrl-C, Ctrl-V em modelo político, tá? Mas, assim, é uma coisa muito interessante, que é uma meio que uma constante, não é uma montanha-russa, é uma constante. E uma coisa que a China faz muito também, né? Que tá sempre ligado. Então, a pessoa que tá ali, os atores políticos, eles estão 100% do tempo focados naquilo ali. Então, é gente graduada, voltada, vive a vida em função daquilo ali. Não é sabe, a população também é bem consciente e tudo mais, né? Pode haver discordâncias e tal, assim, óbvio, né? Então, vai ter gente que vai dizer que... É a mesma coisa, gente. Você quer dizer que o Brasil é um país ruim? A política no Brasil é péssima. Se você hoje, atualmente, mandar alguém que é bolsonarista lá pra fora pra falar da política do Brasil, vai falar que o Brasil não é democrático, que o Brasil não é isso, beleza. Se você pega na época da pandemia e manda alguém que era eleitor do PT lá pra fora pra falar da pandemia, não, pra falar da política, ia dizer que o Brasil não era democrático, que o presidente era não sei o quê. Então, assim, essa visão de, mas eu conheço uma pessoa de lá que fala X, não passa uma real, assim, é uma coisa meio que um relato pessoal, não chega a ser fato, apesar de, né, ser importante, mas não chega a ser fato. Então, é isso, é a diferença, né? Então, nos soviets tem essa experiência mais constante de política, assim, né? O Brasil é meio montanha-russa, tá? Vamos lá. Vamos embora. A moça nem sentou. O cara já tá com a mão levantada aqui, velho. O que é isso? Ele tá defendendo o quê? Porra, os caras estão ali pra tumultuar, velho. É sacanagem. É sacanagem isso. Olha lá as ideias do cara. Olá, Gustavo, tudo bom? Tudo jóia. Sim, senhora. Qual o seu nome? Tudo bem, meu nome é Eduarda Campopiano e eu queria entender um pouco como é que funciona o conceito de liberdade na cabeça do comunista revolucionário, você é do PSTU. Sim. E tudo mais, então quando a gente fala de você, a gente acaba tendo que falar de outras pessoas porque você é um estandarte do partido, né? Vamos lá. Liberdade, tá. Todos os países que tentaram implementar um comunismo, porque a gente sabe que na prática ele não funciona, ele acaba não sendo implementado. Todos os países que tentaram implementar um comunismo na prática tiveram todos os tipos de cerceamento de liberdade, dos quais a gente pode citar alguns. Vamos lá. Expropriação de terra já é um imenso cerceamento de liberdade. Expropriação de terra de quem? Porque as revoluções, né, socialistas, aí vamos pegar, elas são muito claras. É contra a burguesia. Entendeu? Então, assim, não é pegar você que tem aí, sei lá, uma casa sua e uma de aluguel. Você que tem uma casa sua e 2 de aluguel. Sabe? Você que tem sua casa na cidade e um rancho na roça. Não é esse tipo de expropriação, é expropriação da burguesia. Então, depende. Então, é ruim ou é bom? Depende pra quem você tá perguntando, tá fazendo essa pergunta. O controle dos meios de produção é cerceamento de liberdade. O controle dos meios de comunicação, por exemplo, é um cerceamento de liberdade. O controle Ou dos estratégia. métodos educacionais usados nas escolas desses países também é um cerceamento de liberdade. Se você for olhar, o próprio Karl Marx fala... E isso aí não é uma coisa do comunismo. Faz o seguinte, cria uma empresa aí aqui no Brasil, vira bilionário
desenvolve, cresce, fica bilionário e faz uma oferta para comprar o Google, para você ver o capitalista dos Estados Unidos impedir essa compra em 2 segundinhos, tá? Não é controle de meio de produção, não é uma coisa exclusiva do comunismo, não. Da ditadura do proletariado. Eu acho que se você quiser colocar ditadura e liberdade na mesma frase, fica uma coisa contraproducente. Não tem como você querer a ditadura do proletariado e dizer que essa ditadura vai trazer liberdade. Até porque grande parte do próprio proletariado não concorda com os métodos utilizados por vocês. E o grupo que não faz parte do proletariado não vai usufruir dessa tal liberdade conquistada por essa ditadura do proletariado. A gente, para alcançar essa ditadura do proletariado, eu queria inclusive te fazer uma pergunta. Claro. Você se considera um revolucionário? Com certeza. Um revolucionário. Como se faz uma revolução? Porque por meios democráticos a gente já viu que a revolução que vocês pregam não vai funcionar, porque a Já maioria tem das umas 4 pessoas não questões, quer. correto? A maioria das pessoas não quer esse Sim. modelo que vocês pregam. Por meios democráticos isso não funciona. Como é que vocês pretendem implementar essa revolução? Eu já vi outros... Bom, vamos ver o que o Gustavo vai fazer, mas ela fez um monte de perguntas, uma em cima da outra, e uma tem a ver com o tema, ou 2 no máximo. E assim, eu acho que ele deveria falar, escolhe uma pergunta que eu te respondo. Tipo assim, porque ela tá só metralhando coisa ali e ele vai responder o quê? A hora que ele for responder, se ela deixa ele falar 30 segundos, alguém levanta a mão. Colegas, não você, porque honestamente eu não acompanho o seu conteúdo, Sim, sim. mas eu já vi outros colegas seus falando que nós vamos pegar em armas e etc. Como é que vocês fariam essa revolução para alcançar a ditadura do proletariado, Nossa. para trazer liberdade para as pessoas? Quantos Porque, meses sendo tem? bem honesta, para mim revolução não se faz sem arma. Claro. E eu imagino que vocês não saibam nem onde é que fica a trava de uma pistola. Então, eu não sei como é que vocês pretendem alcançar essa revolução para trazer a ditadura do proletariado. Vamos lá, porque pra já trazer teve várias liberdade. questões, beleza? Então vamos lá. Primeiro, sim, Marx é honesto quando coloca as coisas. Para ele, toda sociedade capitalista, você sempre tem de conteúdo uma ditadura, ainda que as formas do regime possam se mudar. Aqui você tem abstratamente uma democracia, porque todos têm liberdade formal, mas de conteúdo, várias das medidas que você falou é o que permite liberdade real. Por exemplo, o controle dos meios de produção faz com que uma minoria absurda da humanidade controle todos os meios que permitem ao conjunto da humanidade produzir. Isso não pode ser uma democracia. Mas então você Calma, acha não, que o vou controle responder dos as meios de questões que você comunicação colocou, traz tá? liberdade? Vou responder o conjunto das questões que você colocou, senão eu deixei você fazer toda a sua exposição, agora eu vou fazer a minha. Então, primeiro, já vai isso levantar é a mão. absolutamente ligado às pessoas terem mais liberdade, porque aqui agora, o que é de produção social é de propriedade social, o que é de apropriação individual é as pessoas que se apropriam. E veja, então, todo o governo na sociedade que nós vivemos, na sociedade capitalista, de conteúdo, ele é ditatorial. Marx está dizendo que o que nós estamos fazendo aqui é uma sociedade que anuncia explicitamente que essa é uma sociedade que o conjunto dos trabalhadores se voltam contra a minoria que é proprietária, que controla o conjunto da riqueza, cada vez mais centralizada e monopolizada, e nós temos como objetivo transformar essa produção privada, essa apropriação privada, em uma propriedade coletiva e Mas social. é que os trabalhadores não se revoltaram. Então, se os trabalhadores... Por isso que não funcionou. Você disse, os trabalhadores não concordam com vocês. É por isso que nós estamos aqui discutindo, debatendo, fazendo intervenção na sociedade. Nós vamos conseguir fazer essa revolução quando a maioria dos trabalhadores concordarem com nós. Prova real E como disso, a vocês pretendem própria fazer eles Revolução Russa. concordarem? Vamos lá. A Revolução Russa, Sem ser por meios coercitivos. ela tinha uma adesão. Não, por convencimento, ué. Normal, ué. Não precisa ser por coerção, pode ser por convencimento, ué. O cara se enxerga ali naquele cenário. Só precisa fazer sentido. Só que assim, tudo bem, você pode de qualquer maneira dizer assim, isso aí não faz sentido, pelo amor de Deus. E tudo mais. Tem dó, cara, que doideira. Você acha que um dia o Brasil vai ser comunista, tal. Não sei se a gente tá, sei lá, se a gente vai ser ou não. Acho realmente, talvez pelo cenário que a gente vê hoje, um sistema muito encalacrado no caso do Brasil, eu acho muito pouco provável. Mas, sendo bem sincero, talvez hoje, com o advento das informações e tudo mais, a galerinha, os comunistas aí criando conteúdo e essas coisas, e chegando a mais pessoas, eles pelo menos se colocam em posição de algum grupo de trabalhadores ou alguns trabalhadores para falar, cara, o que esse cara tá falando faz sentido na minha cabeça. Então, é o trabalho deles.
tão grande do conjunto da população, mas uma adesão tão grande, que a Revolução de Outubro de 17 é a revolução mais pacífica da história da Não, não é humanidade. pacífica. A Revolução de A Outubro... Revolução Russa não é os pacífica. historiadores Ela não é pacífica, vocês mataram polemizam milhões de entre vocês, não se não 6 e 8... Mataram milhões de O pessoas. milhões é um adjetivo que surge Não, aqui não do é um nada. Vamos adjetivo, lá. é um dado. São 6 e 8. Vocês estão negando dados Os dois históricos. dados que tem, Revolução de Outubro de 17, entre 6 e 8 pessoas. A família de adesão era czares tão que grande. vocês fuzilaram A é família do pacífico? czar é 19, Fuzilar a família do 20, czar a é revolução ser já pacífico? tinha acontecido. A revolução de vocês não é pacífica. A chegada do poder... A revolução de vocês é eu sanguinária. queria que vocês dessem um exemplo, de um processo de revolucionário, como o capitalismo, aliás, passou a existir por meio de processos revolucionários, que tivesse de Não, deixa eu destacar uma coisa importante aqui, ó. Eu queria que vocês dessem um exemplo, desse um exemplo de um processo de Escravejando, ó. revolucionário, como o capitalismo, aliás, passou a existir por Escravejando, meio de como processos se fosse- revolucionários, que tivesse de 6 a 8 pessoas O mortas. capitalismo não passa no a existir de período em processo que as revolucionário. O pessoas livre tomam o mercado poder. é reflexo da Mas ação claro humana. que parte de um Todo processo mundo já esgotou revolucionário. esse tema, O que é a esse tema Revolução aqui. Inglesa? O que- se- é a Revolução Francesa? O que é a Revolução Revolução Americana? Francesa é capitalista? Não são processos A revolucionários. Revolução Francesa é capitalista? Totalmente, de ponta a ponta, Ué, eles estavam defendendo totalmente? o quê? Aristocracia Totalmente? feudal, o retorno da escravidão. O que Você seria? vai dizer pra mim que a Revolução Francesa é Categoricamente, capitalista? A Revolução Francesa que categoricamente. criou todos os males que vocês Totalmente defendem? capitalista. Então vocês têm que parar de defender a Revolução o que tá em Francesa. torno, mas Porque todo mundo aqui, não tô falando de defender a você, mas tô Revolução falando de um Francesa? conjunto. Todos Mas vocês esse falam do conjunto- iluminismo, que acabou com a Era das Trevas, Veja, Revolução nós Francesa. não Sanguinária olhamos pra também, não é história, capitalista, fazendo até porque julgamento capitalismo da não tinha história. nessa época. Nós olhamos para a história analisando o que aconteceu. Então vocês Não, estão vocês negam os defendendo. mortos Vocês do quem? comunismo, vocês não olham Vocês pra é história. Quem? Vocês é quem? O teu partido, o PSTU, o coletivo A que gente você tem algum representa. artigo sobre a Revolução Francesa? A Revolução Francesa Você que nós tá falando de reivindicamos. Revolução Francesa, eu tô falando de Mas comunismo. você estava falando Você tá falando agora. que a Revolução Francesa é comunismo, cara. Não, é você capitalismo, falou. cara. Sim, claro. É claro. Categoricamente. É claro. Categoricamente. Pelo amor de Deus, cara. Categoricamente. Então, Ah, Revolução o que ela Russa tem pra dizer é pelo amor de Deus. Não tem 17. nem como rebater um negócio desse, porque é tão Revolução- absurdo, é tão impensável. Era o quê? Comunista a Revolução Francesa? Rebate, explica por que não é, você tá com tempo. Ela não é comunista, ela é anterior a isso. Ah, Mas ela é então- definitivamente progressista. E definitivamente o que- não é E capitalista. progressista em relação a quê? Concluiu, né? Concluiu. Marçal já foi? Só você não quer ir não, né? Você quer ir? Eu só quero fazer uma Não, pergunta. é só o Marçal. Só o Olha lá, a moça já quer aprender mais, ó, a mocinha ali, Marçal ó. da Shopee. Boa tarde, meu nome é César. E aí, César? Ah, é o M Então, do sua Marçal lá. questão é- Olha o boné dele. Eu sou conservador cristão. Eu queria saber, e por que ninguém quer ir para Cuba, Venezuela, se tem liberdade? Quem quer ir? As pessoas querem ir mais para os Estados Unidos, que lá tem liberdade. E lá é um país que não é comunista. E Venezuela é comunista em que sentido, né? Venezuela é um país Pessoas fugindo Bom, galera, para casa, fome. monoindustrial, todo voltado para a indústria do petróleo. A Venezuela é um país onde Chávez, até 2006, nem nunca tinha pronunciado a palavra socialismo em nenhum tipo de intervenção que ele fazia lá. É um país todo regulado por relações de mercado, que sempre Ô, seguiu uma gente, tenha estratégia dó, galera. nacionalista e que começou a usar o socialismo depois que ganhou a eleição. Você, conservador, que está me assistindo, quando for para um debate com alguém minimamente preparado, como é o caso do Gustavo, enfim, não vai pro lado de Cuba é comunista, Venezuela é comunista, China é comunista, Rússia é comunista. Oh, pelo amor de Deus, gente. Olha, isso aí não é nem questão de opinião, não, galera. Isso é geografia básica. Quando vocês fazem esse negócio, fica parecendo aquela galera dos Estados Unidos que fala que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, que fala assim, não acredito que tem uma América para baixo da nossa América, oh my God, sabe? Fica parecendo esses negócios, essa galera que não... Nossa, gente, é muito doloroso. Não é, para além de ser engraçado, para além de ser engraçado, tá? Se for só ser engraçado, beleza. Cara, é muito fácil rebater isso, gente. É muito fácil rebater isso.
como um rótulo de propaganda, né? Agora, as pessoas estão querendo ir para a Etiópia, é um país socialista, as pessoas estão querendo ir para Sumatra, estão querendo ir para Bangladesh, elas estão querendo ir para qual lugar? Ora, o capitalismo, ao gerar uma distribuição totalmente desigual da riqueza, ele faz com que países vivam do excedente produzido pela massa dos outros. Não teria a riqueza que tem nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suíça, ok? Não existiria essa riqueza sem transferência de riqueza entre os países. Muito fácil, gente. Não, essa aí, galera, ó. Sinceramente, galera. A moça pediu pelo amor de Deus. Aí depois você fala, ai, mas você também tá julgando errado. Você também tá. Ô, galera. Você tá falando que o comunista tá dando. Tá, galera. Tá. Não vai alguém ali minimamente disposto a conversar. Aí a hora que às vezes eu vejo alguém com potencial, o cara chega, senta e entende o cenário. A galera que tá lá vai lá e tira o cara. Minutos ainda? Tá calma aí, pessoal. Tem 8 minutos ainda. Vai rápido. 8 minutos ainda. Do jeito que vocês estão indo, o cara fala 4 segundos, eles tiram, dá pra ir 16 pessoas em 8 Tudo minutos. jóia? Seu nome? Miqueias, Miqueias. chamo Miqueias, sou de Campinas, sou ativista político. Cara, então, na sua afirmação, alguns minutos atrás, você disse que só vai acontecer revolução quando o povo trabalhador quiser. Mas o povo nunca vai querer, porque o povo gosta do capitalismo e usa... Não, aí aqui tá vendo? Tá vendo? O povo nunca vai querer. O cara agora é a mãe de Ná agora. Vai, mãe de Ná, fala. Frui do capitalismo. Mas Então isso isso nunca vai fala, acontecer. inúmeros momentos na história. Não quis. Que é o povo isso? nunca Ele quis fazer uma inúmeros revolução momentos da comunista. história. Nunca Eu falei, porque sabe que o não que se existe explica que a liberdade. Revolução Russa Outra coisa, teve posso concluir, pelo 6 ou menos? 8 Depois você fala. Para, Deixa eu manda concluir, ver. depois você fala. Ah. A censura hoje, Deixa. ela já acontece por conta do comunismo no discurso. Porque Onde hoje, a que tá gente, esse discurso hoje a gente comunista? vive uma ditadura do senso comum. Porque quando você está num sistema escolar, onde o sistema escolar é doutrinado pela esquerda, as pessoas já estão sendo influenciadas a serem comunistas, a terem um discurso como o seu. Nunca Meu irmão. Eu não sei se. Desculpa se é eu a te falar. Mas olha. Tá difícil de fazer a galera prestar atenção no texto pra ler, pra interpretar, meu irmão. Doutrinar está exigindo muito dos professores. Muito dos professores. Doutrinar alguém em sala de... Irmão, meu amigo, você não tá ligado não, meu parceiro. Eu não sei que tipo de escola que é essa que você tá visitando, sei lá. Mas olha, por quem eu converso assim e tal, né, amigos de outras escolas aí que tem, professores. Olha, doutrinar alguém pra conseguir chegar nesse ponto aí, irmão, o cara tem que ser, olha... Tem que ser gênio demais, porque olha, pra fazer o ferinha ficar focado no que o cara tá falando, pra ensinar a prova maior de que não tem doutrinação na escola são vocês, meus queridos. Tem gente aí falando que a Venezuela é comunista, tem dó, galera. Por exemplo, hoje não tem aula de, por exemplo, educação financeira, porque a educação Tem aula de educação financeira. Tem aula de educação financeira. hoje não quer que as pessoas aprendam a empreender, não querem que as pessoas sejam empreendedores. Isso aqui é muito... Galera, olha que negócio mais simples que existe. No novo ensino médio, tem aula de educação financeira? Sim, a educação financeira está presente no novo ensino médio. Sendo um tema transversal obrigatório previsto na Base Nacional... Obrigatório. Aí o que falou? A educação hoje não quer que as pessoas aprendam a empreender, Não quer que as pessoas... A educação hoje não quer que as pessoas aprendam a empreender. No novo ensino médio tem aula de empreendedorismo? Sim, empreendedorismo é o tema central do novo ensino médio, integrado à base nacional. Sabe, é 30 segundos de pesquisa. Eu gastei 30 segundos ali, ó. É muito fácil. Aí daqui a pouco, sabe o que acontece? Aí eu vou lá e faço a thumbnail, faço o título do vídeo falando Gustavo da aula, Gustavo não sei o quê, procura esse adversário. Cara, aí a galera fica nervosa comigo. Que eu tô entendendo errado, que eu tô assistindo um debate diferente. Tá vendo? Olha quem que os caras colocam pra debater, gente. Olha o que o cara fala. O cara tá vindo ali, ó, esse cortezinho ali que ele vai fazer, de 40 segundos que ele tá ali, porque já tá todo mundo com a mão levantada pra tumultuar o debate. Cara, ele vai pegar aquilo ali e vai postar no Instagram dele, sei lá, pra falar um negócio que ele falou, e o Gustavo ficou quietinho escutando, e vai ter um monte de view. Ele não tava preocupado em debater.
nem ganhar debate, sei lá o que esse cara quer, velho. Não querem que as pessoas sejam empresárias, não querem que as pessoas saibam sobre Não dados, sobre dinheiro, sobre como você... Eu vou Nossa, fazer uma essa vez eu gostei, galera. Sinceramente, olha, tirar esse cara rápido. consideraçãozinha, tá? Essa afirmação, eu que estudei a minha vida inteira em escola pública, só estudei em escola pública a minha vida, eu, meus irmãos, todas as pessoas que estão ao meu redor, eu tento entender de onde as pessoas tiraram essa questão da doutrinação comunista. Na verdade, a maioria dos professores, pedagogos, eles estão com 500 alunos, os pedagogos com 850 metas que tem que ser batido, num período extremamente limitado, remuneração ruim, péssimas condições, e ficam todos fazendo trabalhos instrumentais para dar conta dessas metas ao longo do tempo, né? Quem passou pela escola pública, quem estudou na escola pública, viu que ali não é que não tem doutrinação de A, B, C ou D. Ali você tem um ensinozinho instrumental, no limite do que as pessoas conseguem fazer para atender uma demanda mínima, que é o que o capitalismo demanda, que é o quê? Capacitar minimamente a força de trabalho para os trabalhos de mais baixa qualificação, né? Então isso é uma lenda, Só para deixar claro, gente, tá citando escola pública aqui, não é questão de preconceito nem nada, né? Eu acredito, é porque a maioria dos alunos do Brasil estudam em escola pública, né? Só assim. Às vezes o óbvio... lenda que é disseminada, quase sempre feita por pessoas que nunca estudaram na escola pública. Eu estudei recentemente. O cara foi com a camisa do MST, velho. Nossa. Bom, vamos ver quantos segundos vai demorar pra esse cara aqui levantar a mão, ó. Prazer, Gustavo. Prazer. Meu nome é Giovanni e eu gostaria de discordar da sua afirmação de que no comunismo a gente tem liberdade, porque, assim como a nossa colega bem falou, para chegar no comunismo, Karl Marx ele fala sobre a ditadura do proletariado, sendo que quando a gente vai ver os países que tentaram implementar isso, e obviamente é muito incoerente até a palavra ditadura e liberdade na mesma frase, eles ficaram mais de 60 anos e nunca chegaram na tal liberdade prometida. Eles tiram várias das nossas liberdades, tiram liberdade de expressão, você não pode se opor ao que eles falam, você não pode ir contrário ao que eles falam, e falam que... Gente, sempre que a pessoa for retirada... Sempre que a pessoa for retirada antes, eu deixo as pessoas falarem, tá? Sempre que elas forem retiradas antes de eu terminar, eu vou fazer o comentário, tá? Eu vou fazer o comentário para poder responder. Veja, o capitalismo ele passa a existir, longe de ser na espontaneidade dos agentes, banhado em sangue. Basta se ter uma ideia de que quase todas as formas de organização social que existiram no mundo, as pessoas tinham acesso direto, de uma forma ou de outra, aos meios que permitiam elas sobreviver. Você consegue só não ter esse acesso quando você é expropriada disso. Então, vou dar alguns exemplos aqui, tá? Por exemplo, na Ásia, colonização britânica. Só a colonização de uma empresa privada, por ações, Companhia das Índias Orientais, na Índia, levou a dezenas de milhões de mortos. 10 milhões num único ano. Porque para poder implantar o que eles queriam, tiveram que destruir toda a infraestrutura básica da Índia. Eles ainda exterminaram na América Latina toda a população originária. Ó, meu irmão, levanta a mão aí, não é tua vez não, deixa que o Gustavo dar aula. Para poder se estabelecer aqui. A África foi colonizada, quase toda, sobrou 1%. A África ela foi colonizada com papel, com régua para definir os países, o processo de colonização africana. O processo, gente, eu tenho que falar, né? Ô, gente, assim não pode. Difícil, né? Assim, galera. Ó, vamos parar de atrapalhar a aula, galera, gente. Ô, gente, que isso? A África ela foi colonizada, lugares como Ruanda, onde a Holanda chegou lá, escolheu uma etnia para ser os comandantes e deixou a massa da população como subordinados, depois abandonaram, foram embora e gerou um dos maiores massacres nos anos 90, logo aqui. A história do capitalismo ela é banhada em sangue, de ponta a ponta. Só assim eles conseguiram transformar mais de 95, 98, 99% da humanidade em pessoas como eu, pessoas que têm a propriedade só da sua subjetividade para poder vender como força de trabalho, tá bom? Então vamos lá. Anotaram, galera? Anotaram? Anotaram? Ela vai contar. Alguém não foi. Você quer? Talvez essa coisa básica essa coisa básica da expropriação que o Gustavo falou é interessante. Uma expropriação muito interessante que, assim, muito interessante não, é muito frequente que vem acontecendo atualmente,
é expropriação de terra, né? Não de terra você ter só terra, não, terras, não. Fala assim, estava cada vez mais difícil o acesso à terra, né? Cada vez mais caro e tudo mais. Então aquela poder de compra diminuiu muito, né? Então hoje você ter uma casa e tal, ter um lugar para morar, um lugar, né, ali com uma hortinha para plantar suas coisas e tal, não é mais tão barato, né? Como era antes e vai caindo cada vez mais esse poder. E isso é uma coisa que acontece, né, no comunismo, até que tudo vira no capitalismo, até que tudo vira uma bolha e aí explode de algum jeito, e aí tem crises e tudo mais, né? Essa questão das terras, né? De você ter acesso à moradia, principalmente. Então, é uma expropriação interessante de expropriação de direitos básicos, né? Direitos básicos, nesse caso, a vida, né? Necessários à vida, né? Nesse caso, moradia é um deles. E aí, irmão, boa. Tudo bom? Stanley. Vai lá, Stanley. Sou do Nordeste, é o seguinte. Stanley. Pô, eu sou um cara zero à esquerda aqui, e vocês falam bonitão, e eu fui pegando conhecimento aqui, e entender o que é direito, o que é esquerda, que eu fui aquele cara que era da escola e só fazia perturbar. Aí, ó, tá vendo? Aí como é que vai doutrinar um cara desse, velho? Como é que doutrina um cara desse? Você me fala. Não doutrina ele nem ninguém, galera. Que esse cara aí não se doutrina, não deixa ninguém doutrinar ninguém. E nem aprender nada. Só vai passando reto. Não interpreta um gráfico, lê o texto e fala, não entendi o que eu acabei de ler, deixa eu ler de novo. Eu tenho que ler 3 vezes o mesmo parágrafo. Esse que é o problema. Eu sou do Nordeste, lá a maioria, todo mundo é Lula. E eu nasci nesse berço, né? Pô, é Lula, ele é o pai dos pobres, ele é assim, ele é assado. Só que lá é o que nós mais sofreu, né? Aí, tipo, minha linha de pensamento é mais pra ser do lado do Bolsonaro, né? De direita, que é o que eu mais apoio assim. Mas só que eu vou te dar uma chance, e minha mãe também ficar no meu pé, Lula, não sei o quê, para nós não ficar discutindo em casa e tentar ser uma paz. Aí tu me diz aí, só 5 argumentos pra eu estudar na minha casa, porque eu vou ser de esquerda. O que aconteceu aqui, gente, é o seguinte, o cara literalmente pediu uma aula, tá? Professor, por favor, passa aí as referências, se tiver algum texto aí pra eu ler, pra aprender sobre o comunismo, sobre ser de esquerda, pra agradar minha mãe. Vai, fala. Fala, responde aí que vai anotar, tá gravado, né? Não precisa nem anotar, depois aí pega o vídeo e revisa. Tem 5 minutos, pode virar. Não falou! Tem 5 minutos. Que isso? 5 minutos. Não, deixa eu falar, vai, 20, Minha pergunta é muito rápida. Vamos lá, bem rápido, cada um. Vamos lá. Voltei. Bem objetivo. Vai fazer uma pergunta? Eu já tô sou contra o comunismo. Eu não vou abrir mão da minha propriedade privada de maneira voluntária. Que propriedade privada? Que? Você é dona de meio de produção? Quantas fábricas, quantas indústrias você tem no teu nome? Você é dona do setor de telecomunicações? Você é dona de alguma coisa no setor de geração de energia? Petrolíferas? Ou a propriedade que você acha que eles vão roubar é o teu relógio? Porque aí fica difícil, gente. Aí o Gustavo tem que dar aula. Como fica a minha liberdade numa sociedade comunista? Uma sociedade comunista parte pela expropriação do grande capital, que controla quase todo o capitalismo. Dou exemplo, no anuário que nós produzimos, 660 empresas, elas arrecadam o equivalente a quase 70% do PIB mundial. A gente parte, sim, claro, para isso a gente tem que ganhar a população, conquistá-los, parte da expropriação do grande Mas capital. você não tá respondendo a pergunta. O restante do pequeno e do médio capital, a gente espera conseguir fazer um trabalho coletivo tão produtivo, tão eficiente. Mas eu não vou abrir mão. Calma, que nós esperamos ganhar voluntariamente as pessoas que estão no pequeno e no médio capital para aderirem a isso. Enquanto nós não ganharmos, ela vai continuar lá. O que vai existir, evidentemente, vão ser medidas que vão impedir que as empresas se estendam, até empresas multitudinárias, que empregam milhares e milhares de trabalhadores e ganham bilhões em cima de algo que o proprietário daquilo ali já passa a não ter participação nenhuma, porque ele é um proprietário anônimo de ações. Se ninguém quiser, eu quero saber como fica a minha liberdade se no ninguém comunismo, quiser, nem tem revolução comunista, tá? Se ninguém quiser, se você tiver uma revolução comunista, a gente já parte do pressuposto de que a grande maioria das pessoas toparam fazer aquilo ali, senão não tem revolução comunista. Mas a revolução, ela parte do pressuposto. A revolução, ela parte da expropriação, como todas as revoluções. É uma revolução violenta. Inclusive aquelas que fundaram o capitalismo, como a francesa, que é um dos exemplos clássicos. A revolução não é violenta. Toda a revolução, ela é necessariamente violenta. A revolução é violenta. Aí é o seguinte, ó. Mas a revolução é violenta? Mas eu vou sofrer violência? Depende, moça. É o seguinte, ó. Na revolução vão ter 2 times. A galera da revolução e o grande capital.
Você é grande capital? Não. Você tem duas opções. Ou você tá junto com a revolução, ou você fica neutra, tá? Ninguém vai te amolar, você tem a tua casinha, teu apartamento, teus 2, 3 carrinhos ali, né? E beleza, tua lojinha, tua empresa, tal, beleza, tá? Então você vai continuar ali. Médio, pequeno capital, e Gustavo já explicou, vai continuar ali. Agora, se você pegar um pedaço de pau e sair para defender o dono da Ambev, vai ser violenta para você, né? Num cenário fictício, onde ocorreria, num cenário fictício, uma revolução comunista, que é o que o Gustavo tá explicando. Acho que é isso que ela não tá conseguindo entender. Eu acho. Então você acaba com a minha liberdade para implementar a revolução. O problema é quando a liberdade, baseado na propriedade do capital, na liberdade... Eu vou deixar outro falar. As pessoas gritando... Mas já acabou? Aqui, ó. O problema é quando a liberdade, baseado na propriedade do capital, coíbe a liberdade real da enorme massa da humanidade. Simples assim. Calma aí. Rapidinho. Não, peraí. Rapidinho. Deixa a moça. Eu prometo A moça quer perguntar pra ele. Ela nunca viu um comunista. Ela um comunista, deixa eu perguntar. Tá todo mundo aí. Pessoal, eu tenho uma indagação importante. Vilar de Minas Gerais. Se for pra liberar, eu deixo a mulher. Vilar de Minas Gerais. Se for pra liberar, deixa a mulher. Eu só vou fazer uma pergunta simples. Ela vai perguntar. Por que você apoia essa manifestação de Cuba de 2000? Comunista. Ela vai perguntar. Comunista. Pode comer alface? Ela... 21, o Código Penal foi reformado para permitir... Não, vou fazer uma pergunta simples. Vai lá. Como você defende o regime que matou 100 milhões de pessoas? Qual regime? Qual regime? O regime que matou 100 milhões de pessoas é o seguinte, gente. Você pega ele, tá escrito assim, ó, café da manhã, não sei o quê. 10h53 da manhã. 6 unidades de amendoim sem casca. Esse é o regime que tá matando as pessoas, galera. É esse. Comunista. Não, mas que regime é esse? Eu não conheço o regime comunista. Não, mas como você defende? Como que você defende o regime capitalista que marcou centenas de milhões? Vamos lá, calma, gente. Assim é impossível, né? Se é impossível, eu começo a responder e pá. Não, vou desenvolver o meu raciocínio, tá? Que regime você está falando? Eu defendo os primeiros Regime anos da comunista. Revolução Russa. A Revolução Russa, depois dos seus primeiros anos, vamos lá, eu vou desenvolver. Depois dos seus primeiros anos, ela se burocratiza depois de um processo onde o mundo capitalista inteiro se volta contra ela, tirando a liberdade de quem decidiu fazer uma revolução. Uma revolução Eu falo tão pelo forte. meu filho. Tão forte, não. O seu filho não estava em 17, não. Uma revolução Mas ele tão tá forte. hoje. E hoje não tem uma Tem revolução russa professor que quer acontecendo. colocar ideia na Uma cabeça revolução dele. que foi tão forte, uma revolução Tá. que foi professor tão que quer forte mesmo. que se tomou o poder com 6 a 8 mortos. A ideia que o professor quer colocar na cabeça dele é o seguinte, ó. Leitura e interpretação de texto. Segundo a historiografia. Existem pessoas na sociedade disputando todas as posições. Todas as posições. Não, o que E você me E diz- o seu filho, qualquer outro, que vai você- estar exposto a várias delas. E ele vai ter que tomar as suas Mas próprias isso é certo, professor, fazer isso? Colocar comunista na cabeça? Claro que é. Eu quero. É o que eu tento fazer, é colocar comunismo na cabeça das pessoas. O Gustavo tentou colocar o comunismo na cabeça das pessoas, né? É porque eu comecei, eu preciso encerrar, pô. Só de birra, vamos todo mundo levantar. Qual foi a questão? Primeiro, lembrei agora. falar que não existe O cara nem falou, o maluco já tá... Ah, não, aí tá trolando, não. doutrinação. Eu conheço a sua ideologia, porque fui 10 anos do Movimento Sem Terra, mas eu não vou entrar no Olha. mérito aqui porque o debate está acabando. Eu só quero dizer, se você, Gustavo, preza tanto a liberdade, eu trouxe aqui o Bolsonarinho que não pode falar porque está preso, defenda a liberdade do Bolsonaro aqui pra câmera agora. Por um Sob processo que nenhuma nunca existiu. hipótese. Por um golpe que Por nunca mim, já existiu. deveria estar preso há Defenda a muito liberdade. Ideia do cara, velho. Olha as ideias do cara. Você acha que liberdade, então, do comunismo tem liberdade? Então vão soltar todo mundo. Abre a porta da cadeia.
Vamos soltar, vamos ser felizes, galera. Vamos cantar a paz. Vamos deixar os animais, os pássaros cantando e todos vivermos em harmonia. As ideias. Deveria estar preso há muito mais tempo. O teu ministro do STF comunista o votou Bolsonaro, a favor ele não apenas planejou um golpe, tentou executar o golpe. Tentou executar o golpe. Né? E ele conseguiu ir até determinado ponto. Né? É como se alguém tivesse... É difícil, E o pior, ainda tem uma tal lei de anistia que se pretende descer a lagoela abaixo de algo que sequer foi julgado, uma anistia sem julgamento, prévia, usando a mesma lógica que teve lá o AI-5, depois a lei da anistia em 78, a lei da anistia em 78, ela se aplica até 61, não é até 64, não é só vocês lerem a lei da anistia. Por que 61? Por que 61? Porque 61, os militares já estavam conspirando contra o governo. Vamos lá. Vamos lá. Ele vai, agora ele Pode vai. pegar a cadeira? Terror vermelho não existiu, Gustavo. Terror vermelho não existiu e foi morta apenas 6 pessoas? É isso que você está me vamos falando? lá. Pra quem não entendeu... Você defende uma Você vai me coisa... deixar Calma responder aí. ou não? Não, você já me fez a pergunta, defende uma agora coisa eu que tenho que matou responder. milhares de pessoas e você quer implementar aqui na Você nossa quer que sociedade? agora eu vou responder? Por gentileza. Vamos lá, então. Revolução de Outubro de 17. O processo revolucionário de Outubro de 17 teve de 6 a 8 pessoas mortas. Ponto. Agora, o processo que vem depois, ele não pode ser descolado do fato de que, pela liberdade, os países do mundo inteiro, O que é o Japão, terror vermelho? Estados Unidos, França, todos que foi? se voltam para a destruição da O Rússia. que foi o terror Estou respondendo vermelho? a sua questão. Claro. Então, espero Gente, sistema político, tá? Comunismo, capitalismo, socialismo, ismo, qualquer ismo que você tenha. Gente, matou pessoas. Matou pessoas. O capitalismo, olha, ou não é um fato de que o mercado de escravos é algo do capitalismo? A comercialização de escravos no mundo todo é algo capitalista ou é algo comunista socialista? Matou gente exageradamente. Gente, é o seguinte, ó, é muita inocência achar assim, o teu sistema matou gente, o meu não. Eu sou bonzinho, você é malzinho. Sabe assim, esse negócio de meio de... Ó, vamos ser adultos, galera. Todos somos adultos, né? Não tem bonzinho nessa história não, galera, tá? Você pode aí falar os porquês, os motivos e tentar justificar, mas não tem gente boa em toda essa história aí não, gente, pelo amor de Pega lá. Deus. Todos se voltam para destruir aquela revolução. Eles esmagam a Rússia a tal patamar, eles ainda saem vitoriosos. Olha a força que o processo tinha. Que os países capitalistas do mundo, unido, militar, financeiramente para destruir esse processo, não conseguiu destruir. Mas Sério? deixou o processo infragável. 390 Deixou o políticos, processo... 390 mil políticos. Deixou o processo em fragalhos. 390 mil políticos. Ao deixar o processo em fragalhos, favoreceu Pessoas o processo. que eram ceifadas dos seus grãos. Um processo de burocratização. Vou chegar Não, lá, é você não deixa eu possível. chegar? É porque tem favoreceu todo mundo aqui pra falar. Não por tem jeito gentileza, mais, eu foi sei, mal. desculpa, Eu sinto muito. Eu sei. Favoreceu um processo de burocratização, onde sim, uma casta burocrática assumiu o poder e fez, dentre outras medidas, o massacre dos camponeses ucranianos, o qual sempre denunciei, sempre julguei. E você todas quer isso essas aqui com a questões. gente? Não, isso Quem foi... mora isso no interior vai morrer. Isso é o que foi produzido a partir de que o mundo capitalista inteiro... E livre, quem foi que fez isso? Você voltou defende às suas Lenin. armas. Vamos lá que eu Você vou... essa defende parte- Lenin. Essa parte eu vou concluir, Você tá? defende Lenin e você Vamos lá, cita Lenin vamos lá. com O muita tempo, ênfase e você amor não vai no deixar eu peito. responder? Por Vamos gentileza. lá. Então, ó, o tempo já se esgotou, o tempo acabou, então eu quero só concluir essa parte aqui, 30 segundinhos, tá? Então vamos lá. A conclusão é simples, límpida e transparente, não tem mistério nenhum. Esse processo de burocratização ele foi produzido depois que o mundo capitalista livre, se voltando contra uma revolução, que foi a revolução que menos mortes teve na história da humanidade, que foi a Revolução de Outubro, girou todas as suas armas, equipamentos, vocês podem procurar, consultar à vontade, financeiros, militar, para destruir esse processo. Não conseguiu destruir, mas conseguiu deixar ele em processo de fragalhos tão grande que permitiu que uma burocracia ascendesse, uma burocracia autoritária, e essa sim, produzida por esse processo da guerra civil dos países
capitalistas contra a Rússia, gerou várias mortes, perseguições, inclusive no processo lá ucraniano dos anos 30, que nós trotskistas sempre denunciamos. Aliás, nos anos 30, nós trotskistas fomos os únicos que denunciamos não só o massacre ucraniano, dando os números que os historiadores da nossa época com as fontes confirmam. Nós somos os primeiros a fazer. Tá? E, na verdade, mostrando que Stalin, longe de ser expressão do comunismo e da revolução, foi coveiro do processo da revolução. Mas não é porque a revolução tende a isso, foi porque o capitalismo livre e democrático não aceitou o processo que o ameaçava e voltou todas as suas forças contra ele. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo, galera? É isso, ó. Acabou a aula. Acabou, galera, é o sinal, ó. Bi, tá escutando o sinal? Bi, tá escutando? Tá ouvindo? Acabou a aula, galera. Beleza? Pode guardar o material, cada um vai para suas casas, porque foi isso que foi esse debate. Beleza? Tá aí, que vocês viram com seus próprios olhos, quem não entendeu assiste de novo, beleza? Tá aí o debate do Gustavo Machado contra os 29 conservadores.